Atenção aqui, né, aos alunos do Centro Educacional Senecist São Manuel. Minhas saudações iniciais a todos, né, em especial aluno do primeiro ano. Nesta videoaula, nós vamos resolver alguns exercícios envolvendo noções iniciais de função, envolvendo o conceito, né, a definição, e também alguns exercícios envolvendo esse assunto. Então, eu sou o professor Wagner Oliveira e vamos junto nessa videoaula. Vamos lá. Então, aqui na primeira questão, nós temos aqui: analise cada relação entre os conjuntos A e B a seguir. O que é que nós vamos fazer aqui nessa questão? Verifique em cada caso se a relação apresentada representa ou não uma função. Em caso afirmativo, indique o conjunto imagem. Então, a gente vai analisar aqui cada relação. Nós temos 1, 2, 3, 4. E nós vamos aqui, então, ver se representa ou não função baseado na definição de função. Vejamos aqui o primeiro caso. Nós temos aqui o conjunto A, que é o domínio, e nós temos o conjunto B, que é o contradomínio. Esses elementos que estão aqui se relacionando com o conjunto A, eles são o conjunto imagem, né? Então, observe que, pela definição de função, cada elemento do conjunto A ele deve estar associado a um único elemento no conjunto B. E isso está acontecendo aqui, ó. Cada elemento do conjunto A, né, do domínio, está associado a um único elemento no conjunto B. Então, nesse caso, né, essa primeira relação, ela é função, certo? Então, ela é uma função. E o conjunto imagem, né? O conjunto imagem vai ser 1, 2, 3. Vamos chamar aqui, né, o conjunto imagem. Ele é 1, 2 e 3. Não confunda o conjunto imagem com o contradomínio. O contradomínio são todos os elementos. Conjunto imagem são só os elementos que estão associados aos elementos do conjunto A, tá certo? Que estão aqui nesta relação. Vamos ver aqui então esta segunda relação que tem aqui, né, do A com B. Observe que, pela definição, diz assim: todo elemento do A deve estar associado a um único elemento no conjunto B. Observe aqui que nós temos um elemento no conjunto A que não está associado a nenhum elemento do B. Isso nos obriga, né, faz com que a gente entenda de imediato que isso aqui não é função. Para ser função, todo elemento de A tem que estar associado a um único elemento em B. Já no item, né, a terceira relação, nós temos aqui o conjunto A, 1, 2, 3. Observe que, ó, cada elemento está associado a um único elemento de B. Tem não, né? Observe que o 2, ó, o 2 do domínio do A, ele está associado, ele tem duas imagens, ó. Isso não pode acontecer numa função. Se acontece, também não é função, né, a terceira relação, certo? Se esse 2 não tivesse indo para o C ou para o B, fosse só para 1, tudo bem. Mas o 1 vai para o A. O 2, ó, tem duas imagens. Um elemento do A, né, um domínio não pode ter duas imagens de modo algum. Isso anula a definição. Então, nesse caso, também não é função, certo? Não é função. E vamos agora para a última relação. Aqui nesse diagrama nós temos o seguinte, ó. Cada elemento, olha aí, ó, cada elemento de A está associado a um único elemento em B. Então, nesse caso, nós temos sim aqui uma função.
Você pode até sim, professor, mas o 0 está no 3 e o menos 1 também está no 3. Ó, mas não foge da definição. Não sai da definição, ó. Cada elemento de A tem um único elemento em B. O 0 tem o 3. O menos 1 tem o 3, ou seja, são diferentes esses elementos de A. Então, cada um tem um único elemento em B. E nesse caso é função, sim. E o conjunto imagem é somente o 3 e o 4, né? O 2 não está se relacionando com ninguém. Então, o conjunto imagem 3 e 4 no quarto, né? Aqui na quarta relação. Beleza? Na questão 6, seja F a relação que associa cada nome de uma lista telefônica à sua letra inicial. E seja G a relação que associa cada letra do alfabeto a um nome da mesma lista. Nessas condições, responda: a relação F é uma função? Justifique. Então, observe que nesse caso a resposta é sim. E qual vai ser o argumento para justificar isso, né? Um nome ele não pode iniciar com duas ou mais letras. Observe, ou seja, F, a relação que associa cada nome de uma lista telefônica à sua letra inicial, ou seja, cada nome só começa com uma letra, não é isso? Cada nome só começa com uma letra, que vai para a definição. Cada elemento do domínio tem um único correspondente no contradomínio, tá certo? Então, um nome ele não pode, né? Vou escrever aqui. É um nome, ele não pode iniciar com duas ou mais letras. Não pode iniciar de forma alguma, né? Então a gente tem que ficar sempre atento a essas definições. A definição ela ajuda demais na resolução de exercícios, tá certo? Com duas ou mais letras. Cada nome começa somente com uma letra. Então está correta a definição. No item B, né? No item B, a relação G é uma função? Justifique. Olha como é o item G, ó. E seja G a relação que associa cada letra do alfabeto a um nome, ó, cada letra do alfabeto a um nome da mesma lista. Então, nesse caso, não vai ser função, não é função. Professor, mas por que que não é função? Uma letra pode ser o início de vários nomes. Concordam comigo? Ó? Francisco, Fernando, Fernanda, Fábio, certo? Ó, ele está dizendo que G é a relação que associa cada letra do alfabeto a um nome. Na verdade, a gente sabe que uma letra pode iniciar vários nomes. Então, por isso, não é função, tá certo? Não é. Aqui na questão 7, diz o seguinte: verifique em cada caso a seguir se a relação entre y e x representa uma função. Observe aqui no item A. Y igual a 2 elevado a x. Ora, para cada x, né, do expoente, só existe um y potência, ou seja, essa função aqui é uma potência, tá certo? Ó. Então, toda vez que eu fizer x elevado a 2 elevado a 0, é 1. 2 elevado a 1 é 2. Então, veja que para cada x expoente só existe um y potência. Todo x tem um y correspondente, então é função. Então, nesse caso, o item A é verdade, tá certo? Ele é função. Vou até botar aqui, né? É função, sim. A explicação é essa. Para cada x expoente, eu vou ter um y potência, né? Até argumentei. Se eu tiver aqui 2, ó, observe, ó, y igual. Se esse x for 0, então esse y vai ser igual a 1. Se o x for 1, 2 elevado a 1 é 2, então o y é igual a 2. Se o x for 3, 2 elevado ao cubo dá 8, então o y é 8.
E assim a gente consegue perceber que cada x vai ter um único correspondente y, o que nos dá a certeza de que é uma função. Vamos ver aqui o item B. No item B, y ao cubo igual a 3x. Aqui a gente pode até pegar esse item B e tirar essa raiz, né? Y vai ser igual a raiz cúbica de 3x. Então a gente consegue perceber claramente, né, a dependência, né, desse y do x. Ou seja, para cada x eu vou ter um correspondente y. Professor, mas vai estar na raiz, mas não importa. Cada x, né, cada valor de x colocado aqui, 3 vezes 0 é 0. Raiz cúbica de 0 é 0. 3 vezes 1 é 3. Raiz cúbica de 3 fica raiz cúbica de 3, né? E assim você vai substituindo e vai percebendo que para cada x vai ter um correspondente y. E isso também prova que é função. Então, o item B também é função, tá certo? É sempre ficar ligado na definição. Se houver essa correspondência, nessa relação entre x e y, onde cada x tem um único y, sempre será função. Vamos ver o item C. Y é igual ao módulo de x. Isto é função? Com certeza. Lembrando que o módulo de um número, né, é a distância, né, isso do número até o zero. Então, supondo que o x seja menos 2, então o módulo de x vai ser 2, portanto o y também será 2. Então, para cada x haverá um valor correspondente y, então é função, um único valor. Ó. Se eu colocar aqui dentro o módulo de 1, então o y é 1. Se eu colocar módulo de 10, o y é 10. Então, para cada x eu tenho um correspondente y, certo? Então é função também. Vamos ver aqui o item D. Nós temos que módulo, olha aí, que o x é igual ao módulo de y. Módulo de y é igual a x. Olha aí, ó. Agora aqui já não é uma função. Pois se o x for 2, né? Olha aí, ó. Percebe aqui, ó. Por que que não pode ser? O contrário, né? Não é verdade. No item C, y é igual ao módulo de x. Mas o módulo de y é igual a x. Um exemplo, assim, para a gente entender. Vamos supor que o x seja igual a 2. Quem vai ser o y? O y, obrigatoriamente, vai ter que ser mais ou menos 2. Vai ter o mais 2 e o menos 2. Ou seja, esse x aqui vai ter duas imagens. Vai ter o mais 2 e o menos 2. E isso não é cabível, né? Pela definição, isso não deve acontecer. Um x só pode ter um y e não 2, tá certo? No item E, nós temos y igual a x mais 5 sobre x, onde esse x pertence ao conjunto dos números reais. Isso aqui pode ser uma função? Também não. Professor, por que que não pode? Gente, já pensou? Ó, se esse x for 0, se o x for 0, se esse x for igual a 0, nós vamos ter aqui uma indeterminação. Ó. Nenhum número dividido por 0 dá resultado, certo? Ele não vai ter correspondente. O x não vai ter correspondente y se esse x for igual a 0, tá certo? Então, obrigatoriamente, esse x tem que ser diferente de 0. Portanto, não é função. E no item F, né, nós temos aqui o item F, fazer aqui embaixo. X mais 5, y igual a x mais 5 sobre x, onde este x pertence ao conjunto dos reais, olha aqui, sem o zero. Agora sim, agora é função. Porque eu já estou tirando a possibilidade desse meu denominador ser zero, tá certo? Então, tiramos do domínio. Qualquer domínio que eu botar aqui agora, eu vou ter um valor para y. Ó, se o x for 1, 1 mais 5 é 6. 6 dividido para 1 é 6.
2 mais 5 é 7, fica 7 sobre 2. Fica fração? Mas não tem problema. Para cada x que eu aplicar aqui, diferente de 0, eu vou ter um correspondente y. Aliás, um único correspondente y, tá certo? Então, questão 7 é resolvida. Vamos, então, para a questão 8. Considere as funções f de x, 2x menos 5 sobre x mais 5, e g de x, que é uma sentença, x mais 1 vezes x menos 5, se x for menor ou igual a 3. E x menos 8 se x for maior que 3, né? Para corresponder ao seguinte questionamento: quais os valores de f de 10 e do g de 3? Então, aqui nós devemos determinar, então, os valores tanto do f de 10 e do g de 3, né? Onde tiver lá o x, a gente substitui pelo valor. Vamos ver, então, aqui na primeira aqui, o f de 10. Ó, f de 10, onde tiver o x, você vai trocar pelo 10. Então, fica 2 vezes 10 menos 5 sobre 10 mais 5. Ó, 2 vezes 10 dá 20. Concordam aí? 20. 15. Aliás, 20 menos 5, né? Peraí, 20 menos 5 dá 15. Então, aqui em cima é 15. E 10 mais 5 também é 15. Concluímos, então, que o f de 10, ou seja, para o x 10, ele vai ter y igual a 1. O f de 10 é igual a 1. Então, nesse caso, está resolvido aqui o item A. Aliás, falta o g de 3, né? E aqui no g de 3, né? Quando o g for 3, ó, a função g. Então, veja bem, x menor ou igual a 3. Então, eu posso utilizar muito bem essa parte aqui de cima, né? Porque aqui no caso, a segunda sentença, o x tem que ser maior que 3. Se é x igual a 3, né, o g de 3 indica que o x é igual a 3. Então, só vou poder fazer aqui, ó, na de cima. Então, fica 3 mais 1, que multiplica 3 menos 5. Certo? Esse é o g de 3. Resolvendo, 3 mais 1, 4, vezes 3 menos 5 dá menos 2, né? Então, o g de 3 vai ser igual a 4 vezes menos 2, vai dar menos 8. Ou seja, o g de 3 é igual a menos 8. Ok? Então, tá aí, no caso, o item A resolvido nessa questão aqui. E no item B, ele quer saber quais são os zeros de cada função. Professor, o que é o zero? O zero é o x, né? O zero da função é todo o valor de x que anula a função. Ou seja, nesse caso aqui, ó, na primeira aqui, o f de x, né? Vamos pegar aqui. O f de x tem que ser igual a zero. Isso quer dizer o quê? Que 2x menos 5 sobre x mais 5, isso tem que ser igual a zero. Multiplicando aqui x mais 5 por 0, né? Vai dar 0. Então, o que nos resta? Que 2x menos 5 é igual a 0. 2x, eu posso até botar assim, enfeitezinho aqui, ó. Eu faço meio por extremo, ó. 2x menos 5 vezes 1, que dá 2x menos 5. X mais 5 vezes 0, que dá 0. Então, resolvendo isso aqui, nós temos que 2x
vai ser igual a 5, né? Passa para cá com o sinal trocado. Logo, o x na função f vai ser 5 sobre 2. Quem é o 5 sobre 2? É o zero da função. Quando você colocar este valor dentro da função, ele vai zerar a função, tá certo? Vamos fazer agora aqui a função g de x aqui embaixo, tá certo? O zero da função aqui embaixo, tá certo? Aqui letra B. X mais 1, né? Colocar aí x mais 1 vezes x menos 5 igual a isso a zero, né? Que no caso é quando isso aqui é zero. Resolve isso aqui, né? A primeira sentença igual a zero. Resolvendo aqui, nós teremos o seguinte. Já fizemos, né, as substituições. Aliás, substituímos aqui o f de x pelo zero. Então, observe o seguinte, ó, são dois fatores. Eu vou passar isso daqui para cá, dividindo. Então, fica assim. X menos 5 vai ser igual a 0 sobre x mais 1, que dá 0. Certo? Isso quer dizer que o nosso x vai ser igual a 5. Deu para entender aí? Passa para cá dividindo, ó, x mais 1 passa para o segundo membro dividindo. Fica x menos 5, que é igual a 0, sobre x mais 1. Qualquer coisa que eu pegar, né, que eu pegar o 0 e dividir por qualquer coisa, vai dar sempre 0, né, por qualquer número. Então, fica x menos 5. Que vai dar, né, passa para o segundo membro, com o sinal trocado, fica x igual a 5. E fazendo agora com a outra expressão, nós vamos... Aliás, tem mais um aqui, né? Se eu passar agora esse aqui dividindo, fica x, ó, x mais 1, que é igual a 0. Resumindo, você iguala cada fator a 0. Então, nesse caso, o x vai ser igual a menos 1. Então, eu tenho essas duas raízes aqui, né? Os dois zeros da função. Se você colocar esses valores dentro da função, a função g, ele vai anular, vai tornar ela igual a 0, certo? E agora nós temos a última, né? A última aqui, x menos 8 igual a 0. X menos 8 igual a 0. Nesse caso aqui, né, diretamente o x é igual a 8. Pronto. Então aqui são os zeros, né, da primeira sentença, certo? Aqui. E aqui o zero da segunda sentença da função g, tá certo? Então, de forma bem clara, determinar, calcular o zero da função, é só pegar a expressão, igualar a zero e resolver para encontrar o valor de x, tá certo? Ou então o valor da letra correspondente que vai estar lá. Mas é sempre desta forma. Pega a expressão e iguala a zero. Sempre desta forma. Certo? Então, assim, nós encerramos essa videoaula. Tá bom? Que você possa ter aproveitado bastante essas explicações, esses comentários. E qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço e até a próxima videoaula.